A mentira, a distorção e a fantasia sempre foram combustíveis para a criatividade. Mas alguns nomes da cultura pop levam isso a outro nível. Tim Burton não mente por maldade, mas várias vezes é exagerado ao contar histórias e acaba se contradizendo. Na verdade, ele as intensifica de forma tão dramática que fica nítido que aquilo foi aumentado na cabeça dele. I saw from my room where I felt trapped like Rapunzel. I could see the hospital where I was born and in Forest Lawn where all my family was buried, and I felt like I was in the Bermuda Triangle, you know, this weird place of life and death. Yes. Quando criança, Tim Burton vivia em Burbank, na Califórnia, um subúrbio rodeado de sol e muito pacato. Ele odiava o sol, odiava o colégio e nunca foi considerado um bom aluno. Tim gostava muito de ficar sozinho e passava os dias desenhando. Ele cresceu como um menino extremamente introvertido, obcecado por filmes de terror. É amplamente conhecido que Tim Burton sofreu bullying durante a infância e adolescência. Ele definiu sua infância como peculiar e imaginativa, alegando que sempre achou a vida acadêmica extremamente difícil e desconfortável. A escola era como uma prisão para mim. Eu não era boa em prestar atenção. A única coisa que eu fazia na escola era desenhar. Isso, de fato, é verdade. Embora seus pais fossem amorosos e compreensíveis, Tim Burton sempre ouviu das outras pessoas que não era bom em nada. Esse sentimento de exclusão marcou profundamente sua visão de mundo. É por isso que em praticamente todos os seus filmes, o protagonista é sempre alguém deslocado. Suas musas não seguem um modelo clássico convencional. São sombrias, de beleza magnética excêntrica, misteriosas e possuem um comportamento inesperado. Tudo isso é visível. Porém, o diretor costuma ter uma certa dificuldade quando vai contar uma história da vida real. Tim Burton já afirmou que seus pais selaram as janelas de seu quarto com tijolos, deixando apenas um pequeno buraco no alto da parede, sugerindo confinamento extremo. Mas registros e relatos indicam que isso nunca aconteceu. Tim Burton já contou que, quando criança, brincava de brincar de morto no quintal da casa dele, se enterrando parcialmente ou fingindo que tinha morrido, só para assustar os vizinhos. Mas essa história, embora famosa e frequentemente repetida por ele em entrevistas, é altamente questionável e provavelmente exagerada ou inventada. Eu me enterrava no quintal e ficava imóvel, fingindo que estava morto. As pessoas passavam e ficavam assustadas. Essa imagem de um garotinho fingindo ser um cadáver é tão esteticamente perfeita para seu universo que muitos pesquisadores e jornalistas começaram a duvidar da literalidade do relato. Com licença, o senhor não me conhece, mas eu morava em sua mãe que morreu. Desde pequeno, me sentia invisível. Sentia que ninguém via minha dor ou esquisitice. Fingir estar morto era a única forma de ser notado. Essa história pode até ser verdade, mas parece mais uma metáfora funcional. Não para enganar, mas para se expressar através de uma fantasia. Em algumas entrevistas, ele deu a entender que foi expulso dos estúdios Disney por ser muito sombrio ou muito estranho. Mas a verdade é que ele saiu amigavelmente do estúdio e até chegou a trabalhar com eles diversas outras vezes depois da declaração. Disney friendly. It's like, here, let Goofy and Minnie show you. Oh, look at, there's a nice, beautiful exit with little cherubs on it. Oh, okay. Balloons. I'll go out the Magic Forest door. They get a Mickey. Apesar de depois disso voltar a trabalhar com o estúdio em 2010, com Alice no País das Maravilhas, a relação dele com a Disney é feita de amor e ódio, e de declarações surtadas por parte de Tim. Em 2022, após Dumbo, Tim Burton declarou o seu maior ataque à empresa. Eu percebi que eu era o Dumbo que estava trabalhando nesta grande empresa de circo, e eu precisava escapar. O filme é muito autobiográfico. Agora sim ele jura de pé junto que nunca mais vai trabalhar com eles. Mas nunca se sabe, porque ele vive se contradizendo no que diz respeito ao estúdio. Segundo ele nunca nem gostou da Disney quando era criança, o que muitos também apontam como uma de suas maiores mentiras. Porque ele cresceu a poucos minutos dos estúdios da Disney, e seu primeiro emprego foi como animador na própria Disney. Ele também já declarou em outro momento que adorava Pinóquio e a Bela Adormecida. Ou seja, ele gostava sim do estúdio quando era criança, mas tenta se dissociar disso. Bob Dylan é um dos maiores mentirosos da cultura pop, e muitas pessoas o apontam como de fato um mitomaníaco.
Ele dizia ter trabalhado em um circo, que era órfão, que tinha vivido nas estradas como andarilho, que tinha cantado blues no sul dos Estados Unidos com músicos de rua e por aí vai. Ele dizia que havia crescido com ciganos, às vezes inventava que tinha vindo do México, já em outras vezes falava que era filho de fazendeiros. Ele inventava origens como quem troca de chapéu, e nenhuma delas era verdadeira. A realidade é que ele cresceu numa família judia de classe média em Minnesota. Criado com conforto e carinho, teve uma vida absolutamente comum. E isso o incomodava profundamente. Ele nasceu como Robert Zimmerman. Disse que tinha um tio chamado Dylan e que essa era a inspiração para seu nome artístico. O que é uma mentira, pois esse tio nunca existiu. Ele também já afirmou que o nome veio de Dylan Thomas, mas em outras versões negou essa origem e ninguém até hoje sabe a verdade. For a while in Minnesota, you went by the stage name Elston Gunn. Where'd that come from? Oh, I don't know. I mean, it could have come off maybe a couple of cemetery tombstones. Maybe the phone book. And then you had Robert Allen, A-L-L-E-N, and you changed it to A-L-L-Y-N. You thought looked better, sounded better. Yeah. How'd you end up with Bob Dylan? I mean, how'd you get from Zimmerman to Bob Dylan? Just by some jumping around, you know. Dylan dizia que tinha conhecido e tocado com artistas de blues lendários, como o Blind Lemon Jefferson, o que é impossível, já que Jefferson morreu em 1929 e ele nem era nascido nessa época. Ele já afirmou que viajou de trem com Elvis Presley quando era adolescente, só que as datas não batem. Ele dizia ter aprendido canções folclóricas convivendo com camponeses, o que não faz o menor sentido. Com o passar dos anos, ele já inventou ter sido um cantor folk de protesto, um roqueiro elétrico e psicodélico, um cristão evangélico, um cantor de country, um poeta rapper, um homenageado pelo Nobel e mais uma porção de coisas. Ele sempre misturou fatos com distorções bizarras. A ordem cronológica das coisas que ele conta não faz sentido, e ele inventa conversas completamente absurdas. Durante um curto período de tempo, ele passou por uma fase em que abandonou sua origem como judeu e se declarou um evangélico renascido. So can you understand people's reaction to you when you come on stage and start singing about Jesus and they want the old stuff? That's right, they want the old stuff. But the old stuff's not going to save them. A fase cristã radical durou poucos anos e ele logo voltou a ser judeu, o que muitos interpretaram como uma espécie de teste social criado por ele ou algo do tipo. Seu livro de memórias, publicado em 2004, foi aclamado. Mas logo descobriram que várias passagens haviam sido copiadas de livros antigos, incluindo manuais de escritores do século XIX e até guias de turismo. Em várias entrevistas, ele fingia não se lembrar das coisas que havia dito. Well, my daddy, he didn't leave me too much. You know, he's a very simple man, and he didn't leave me a lot. But what he told me was this. He did say, son, he said, he said so many things, you know. Isso não se limita a apenas arte. Todas as principais mulheres na vida de Dylan estiveram envolvidas em situações onde alegaram ter sido traídas. Há relatos documentados e evidências de infidelidade e conduta controversa durante suas relações. Muitos o apontam como mitomaníaco, porque ao negar que está mentindo, ele começa uma nova mentira e fica nesse ciclo vicioso. Quando falamos de Cher, falamos de uma das artistas mais icônicas da história da música e do cinema. Mas Cher tem um histórico bem interessante de contradições e invenções ao longo da vida. Cher sempre se identificou como indígena Cherokee, a ponto de usar isso como parte de sua identidade artística. Figurinos, declarações e até música se apoiavam nessa narrativa. Os Cherokee são uma etnia indígena norte-americana, com identidade cultural, língua, tradições e também reconhecimento político legal. Só que genealogistas e membros da família contestam Cher. Não há comprovação nenhuma de nenhum antepassado indígena em sua família. Por parte da mãe, a ascendência inglesa, por parte do pai, ascendência armênia, e onde entra o sangue Cherokee? Na prática, ela é filha de um armênio e de uma mulher americana, ou seja, Cher não é indígena, muito menos de etnia Cherokee. A hipótese mais aceita é que por volta dos anos 70, ela tentou construir um tipo de aura para seu visual na televisão, o que a levou a mentir sobre sua etnia.
A mãe de Cher é uma mulher branca que se casou com um homem de etnia armênia, ou seja, a única etnia de Cher é armênia. Ela afirma ter nascido em 1946, mas sempre circularam versões diferentes sobre seu ano de nascimento. Nos anos 70 e 80, ela já evitava mencionar a idade real. Cher já contou que Elvis a chamou para sair, mas que ela recusou porque ficou nervosa com o convite. Depois, em outras entrevistas, ela deu a entender que na verdade viveu um romance com o cantor. Ninguém nunca conseguiu confirmar ou desmentir essa afirmação dela, mas fica aí esse mistério no ar. O passado de Cher é muitas vezes um mistério. Ela chegou a viver em um orfanato devido à pobreza de seus pais durante sua infância, mas raramente cita esses períodos de dificuldades. Preferindo se apresentar como alguém que sempre esteve destinada ao estrelato, Cher evita falar sobre as dificuldades de sua vida. Suas mentiras muitas vezes disfarçam um passado triste, provavelmente para passar uma imagem de força e poder. Portanto, sua maior contradição é mesmo ter se apropriado da cultura indígena e isso ter se tornado uma grande confusão em sua imagem. Temos que levar em conta que os tempos eram outros e questões de apropriações culturais não eram tão amplamente discutidas, mas essa acabou se tornando a maior mentira da carreira e vida de Cher. Mas se a gente está falando de gente que mente, logo a gente pensa na cantora Cisa. Muitos a chamam de mentirosa patológica. Cisa não inventa histórias, ela só mente o tempo todo sobre coisas muito simples. Certa vez ela disse que nunca teve uma televisão em casa, nem na infância nem agora na vida adulta. Entretanto, anos depois, ela postou no Twitter lembranças de assistir a desenhos animados quando era criança. Para completar, ela postou: "Nunca tive uma TV, queria saber qual é a melhor marca", sendo que anos antes ela tinha postado fotos em sua casa com uma televisão enorme lá atrás. Em diferentes momentos, Cisa deu anos diferentes para sua data de nascimento, confundindo até os fãs mais dedicados. Ela já disse ter feito faculdade de biologia marinha, mas depois disse que foi astronomia. Os relatos mudam dependendo da entrevista e até hoje ninguém sabe o que ela cursou. Ela inventou que não lidava bem com suas sardas quando era mais nova. Acontece que ela não possui sardas. Fãs descobriram que suas sardas eram feitas de maquiagem quando elas começaram a se mover magicamente. E mais tarde ela admitiu que não possuía mesmo sardas. Cisa já inventou que era lésbica. Mais uma mentira, já que ela não é lésbica. Ela já disse odiar comer bolo, mas fotos provam o contrário. Ela deu uma entrevista dizendo amar saladas, mas anos depois postou que era alérgica a frutas e vegetais. Suas alergias parecem exageradas e muitos chegam a duvidar delas. Ela já afirmou que não sabe nadar, mas há fotos dela mergulhando perfeitamente em piscinas. Em algumas músicas, Cisa descreve relacionamentos longos e intensos. Já em entrevistas, ela afirma que nunca teve relacionamentos sérios e que quase sempre esteve solteira. Muitas vezes, Cisa afirma que suas músicas são autobiográficas. Em outras vezes, fala que são histórias inventadas para compor. Várias vezes, ela disse que ia abandonar a música porque a indústria era tóxica. Mas depois voltou atrás, dizendo que nunca falou isso, quando existiu entrevistas e tweets dela afirmando exatamente isso. Suas mentiras são bobas e não possuem um propósito aparente, o que deixa tudo ainda mais confuso. Frank Sinatra passou a vida inteira negando qualquer envolvimento com a máfia, mas documentos do FBI provam o contrário. In 1946, Sinatra went to Havana with the excuse that he would receive an homage in the luxurious Hotel Nacional de Cuba. This event was the perfect cover for a meeting which included the most important representatives of the United States mafias, the Jewish Syndicate Delegation, and Cosa Nostra, the Sicilian Mafia. O contexto é que Frank Sinatra tinha fortes laços com figuras da máfia desde os anos 40, mas apesar disso, sempre se mostrava ofendido com as acusações. Chamava de preconceito contra os italo-americanos e dizia que eram mentiras para destruir sua reputação. Entretanto, documentos, evidências e até colegas da época, como Tony Bennett, já admitiram envolvimento com a máfia antes da morte. Have you ever had any run-ins with the mob? Everybody does, but they all work for the WASPs on the very top, you know. So they're to me the enemies are the guys that really like the big oil companies. They're terrible. But you've never had to sing at a mobster's wedding. I mean, you've always. I did. Yeah. Did you? Yeah, because we sang in saloons where all the gangsters used to come. What was that like? There were people, you know, but they were mixed in with just working class people. Para a comunidade italiana, Sinatra era motivo de orgulho. Para os mafiosos, que se viam como defensores dessa comunidade, apoiá-lo era quase obrigatório.
como forma de proteção. Mafiosos muitas vezes intimidavam empresários para garantir que Sinatra tivesse oportunidades, principalmente no início da carreira. Ele possuía participação em cassinos, dizia que era sócio limpo, mas evidências da polícia apontam o contrário. Frank Sinatra jamais admitiu, mas o tempo acabou revelando seus negócios com a máfia. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema. Mas às vezes mentiras são usadas como proteção, como é o caso de Marilyn. Ela frequentemente dizia que teve uma infância comum e até alegre. Na realidade, sua mãe tinha sérios problemas mentais. Ela passou por lares adotivos, orfanatos e abusos. Essa versão mais leve era uma forma de suavizar sua imagem. Às vezes, ela afirmava que era completamente órfã, quando na verdade sua mãe ainda estava viva, internada em um hospital psiquiátrico. Isso servia para evitar que repórteres descobrissem o histórico de doença mental de sua família. Ela é outra que frequentemente alterava a idade. Em várias entrevistas, dizia ser mais nova do que realmente era. Ela era vítima de assédio por produtores, diretores e outros homens da indústria. No entanto, nas entrevistas, ela transformava essas experiências em piadas leves, como se fosse algo não problemático e engraçado, o que ajudava a manter sua imagem alegre e despreocupada. A realidade é que esse era um grande problema em sua vida. Em alguns momentos, ela dizia conhecer ou se lembrar de seu pai, mesmo que na realidade ela nunca tivesse nem a confirmação de quem era seu verdadeiro pai. A verdade é simples, triste e só existe uma. Marilyn era traumatizada e distorcia informações para camuflar traumas. Esse vídeo acaba por aqui. Porque se formos listar as mentiras inventadas pela Lady Gaga, daria um vídeo inteiro de análise de uma pessoa mais complexa que o Coringa. Eu não sou uma reptiliana, eu sou uma pleiadiana. Por hoje é só. Obrigada por assistirem e até mais.